Confiámos Gilberto Madail para uma entrevista. Ele disse-nos que estava aqui na sua cidade de Aveiro e, portanto, olhem, viemos até aqui para pôr a conversa em dia com o histórico presidente da Federação Portuguesa de Futebol. E fiz este compasso de espera porque eu sempre o tratei por presidente. Foram 15 anos como presidente da direção, anteriormente 4 na Assembleia Geral. Vai-me deixar tratá-lo por presidente ou vai-se zangar comigo? Eu sou presidente honorário. Então pronto, então. Sou presidente honorário da Federação. Portanto, posso tratá-lo por presidente como sempre o tratei. Conte-me, porque esta paixão por esta sua cidade de Aveiro? Bem, é aqui que tenho a minha família, é aqui que me criei, ao fim e ao cabo. Muito embora tenha passado por diversos outros pontos do país, mas foi sempre aqui a minha base e era aqui a terra dos meus pais também, não é? Nasceu no Congo belga. Com que idade é que se muda de lá, desta República Democrática do Congo, para aqui, para esta cidade? Bem, foi por mais que uma vez, porque eu, portanto, acabei por fazer a escola primária francesa belga lá. Portanto, eu vim quando era pequeno, tinha 3, 4 anos. Depois estive aqui e até aos meus 7, 8 anos, até a escola primária. E depois regressei lá e estive lá até aos 16, 17 anos. E depois é que vim definitivamente quando foi da independência do Congo, em 1960. Já tinha cá a família e, portanto, fixaram-se por cá? Tinha cá a minha mãe e o meu pai. O meu pai sempre esteve por lá. E estudou por cá? Estudei por cá, estudei aqui sim em Aveiro, aliás, no colégio de Ilhavo. E estudei também no Colégio do Fundão, perto da Covilhã. Foi daí, aliás, que eu acabei no Liceu de Castelo Branco, acabei na altura o 7º ano. E depois vai daqui para o Porto para tirar a Economia? Exatamente, fui daqui para o Porto para a Faculdade de Economia. E é lá que começa na política e no dirigismo ou não? Sim, é lá, ligado um bocadinho à Associação dos Estudantes, que comecei, digamos, a gostar da política e dos debates. Naquela altura era difícil fazer debates, como sabe, porque havia o problema da guerra colonial. E depois fui apanhado, não é, também para a guerra colonial. E depois de tirar o curso, acaba por, do ponto de vista profissional, foi presidente também do Beira-Mar, foi presidente da Associação de Futebol, foi governador civil. Exatamente. Tem uma história muito rica aqui em Aveiro. Muito rica, muito rica. Procurei cumprir esses cargos com a melhor dedicação possível, mas é de facto uma história com muitos patamares, não é? E fui deputado também à Assembleia da República. Fui o governador com mais anos de Aveiro, com 3 mandatos em Aveiro. E pronto, e a partir daí também tive sempre uma ligação paralela ao futebol, como disse, através da Associação de Futebol, depois já do Beira-Mar, e depois então como presidente da Assembleia Geral da Federação e mais tarde, a partir de 96, do início de 96, como presidente da Federação. E agora, o que é que faz nesta sua cidade de Aveiro? Agora estou reformado. Agora descanso e vou lendo e vou ficando tranquilo, que é aquilo que interessa. Então, mas vamos lá falar de futebol. O presidente Gilberto Madail mudou a história do futebol em Portugal, principalmente das seleções. E vou-lhe dizer isto porque, enquanto foi presidente, Portugal só não esteve numa fase final. Campeonato do Mundo de França. Foi o único. Tenho aqui para lhe oferecer, para recordar, aquele que eu não sei se é, mas você vai me dizer, o maior feito da sua história enquanto dirigente. A organização deste... Campeonato da Europa de 2004. É verdade. Esta foi a manchete que nós fizemos. Portugal goleia. Foi esta Exatamente, eu lembro-me disso. Lembra-se? Lembro. Foi esta a sua grande conquista enquanto dirigente? Em termos de logística, em termos do futebol português, foi realmente uma grande campanha que foi feita, que fizemos e conseguimos, de facto, por um resultado que não era esperado, tendo em conta que estava envolvida a candidatura espanhola e a candidatura austro-húngara. Foi, de facto, um momento muito alto da minha presidência. Dizia aqui, nesta altura, é o dia mais feliz da minha vida. O futebol português nunca mais vai ser o mesmo. Disse isto em 13 de outubro de 99. Era a minha convicção naquela altura. Agora que o futebol português nunca mais ia ser o mesmo, estruturalmente mudou.
Mudou porque teve a possibilidade de ter mais estádios, digamos, com capacidade para grandes eventos. Veja-se a realização cá no nosso país da fase final da Taça das Nações e agora até a nova candidatura portuguesa ao Campeonato do Mundo 2030, salvo erro, que se baseia nos estádios que foram construídos para o 2004. Portanto, nesse aspecto, o futebol português mudou. Agora, futebol é que as coisas continuam mais ou menos na mesma, não é? Nesta edição que nós fizemos sobre esta organização, o Presidente Gilberto Madil falava muito nisso, nessa sua convicção de que isto ia mudar também a forma dos dirigentes. Era a minha convicção, sim, que ia mudar um bocado a forma de relacionamento, porque tiveram todos os agentes do futebol português estiveram concentrados nesse grande evento que foi o Euro 2004. Eu estava convencido que isso, a partir daí, que as coisas seriam mais fáceis, mudariam, mas não foi bem assim que aconteceu. E o que é que falhou para que essa pacificação entre os dirigentes acontecesse? Falhou a vontade das pessoas, a vontade de mudar, a vontade de ter paz no futebol, mas basicamente falharam as pessoas, portanto, estiveram unidas nesse evento e depois as coisas começaram a ser na mesma, tal como vinham do passado. Esta candidatura de Portugal à organização do Euro 2004 uniu pessoas dos vários quadrantes da sociedade portuguesa. Neste trabalho de pesquisa para esta nossa conversa, recordei aqui fotografias e frases de Carlos Cruz, que foi ele que presidiu a comissão, depois também de José Sócrates, que na altura era ministro adjunto. Que deu um grande impulso à candidatura, aliás, o José Sócrates foi o grande impulsionador da candidatura, porque era preciso, começava ao princípio, nós propusemos a realizar o Euro com a Espanha, e a Espanha veio dizer que não precisavam de nós, não é? E eu nunca mais me esqueço que foi através da bola que eu vi uma carta do engenheiro José Sócrates em que dizia que o governo português também estava disposto a apoiar, não é? Portanto, foi de facto uma grande ajuda o engenheiro José Sócrates. Mas depois, essa ligação com o Carlos Cruz acabou por ter ali aquele episódio acusado de Portugal de comprar votos na candidatura. Já foi uma pessoa, digamos, um pouco despeitada, não é? Mas ele teve o seu contributo, ele era o animador, digamos, da candidatura, mas a presidência da candidatura foi sempre da Federação Portuguesa de Futebol, nunca foi de mais ninguém. E depois houve realmente umas frases que nem as compreendi na altura, nem só as posso compreender porque a pessoa estivesse um pouco aborrecida com qualquer coisa, mas tudo correu com normalidade, na nossa perspectiva. Quando olha agora para fotografias como esta que eu tenho aqui para lhe mostrar, o que é que recorda? Recordo o Euro, completamente. E recordo uma pessoa bastante mais jovem. Isso foi a taça que nos entregaram, que vinha vindo da França, salvo erro, que nos entregaram e que foi a única vez que lhe pus a mão, porque na parte final já não consegui pôr a mão. E porquê que não a ganhamos? Olha, porque Deus não quis, porque provavelmente não fomos tão competentes como deveríamos ser e foi uma pena e foi uma desilusão para milhões de pessoas, porque o Euro 2004 também mobilizou todo o país em torno de uma candidatura, em torno de um evento. Mas mobilizou todo um país porque também a seleção tinha como selecionador um estrangeiro, que à época o presidente Gilberto Madil disse antes da contratação dele que Portugal precisava de um selecionador estrangeiro. Agora, estes anos todos depois, como é que convenceu o selecionador campeão do mundo pelo Brasil a vir treinar Portugal neste Europeu de 2004? Isso foi também um aspecto interessante. Aliás, é bom referir que antes disso já tinha havido umas conversas, nada assinado, mas umas conversas com um outro treinador português. Foi o Manuel José. Foi o Manuel José, que tinha havido um pacto de intenção sobre ele vir a ser selecionador. Só que, entretanto, eu tinha conhecido o Scolari no Japão, quando nós estivemos lá no Campeonato do Mundo 2002, na Coreia, aliás.
Quer dizer, e eu nunca passava pela cabeça que uma pessoa como o Scolari, que era campeão do mundo, pudesse querer vir para trabalhar para a Federação, porque a Federação não tinha meios para lhe pagar. Então como é que lhe pagou? Tivemos que montar uma operação em que interveio na altura a Nike, interveio na altura, neste momento, já falecido BPN, e montámos uma operação tripartida, em que a Federação entrava com uma parte, a Nike entrava com outra e o BPN com outra. E foi assim, e então não foi possível dar continuidade àquilo que estava previsto pudesse vir a ser selecionadora, mas isso não invalidou que nós não cumpríssemos o nosso compromisso e pagámos o que era o valor do contrato na altura, que é uma coisa que por vezes ele fala e esquece-se de referir, é que nós pagámos 50 mil contos naquela altura, pagámos em prestações 50 mil contos. Foi o selecionador mais caro que eu tive, sem dúvida nenhuma, porque nunca exerceu. Não por culpa dele, mas pelas circunstâncias. O Scolari, ele era melhor selecionador ou era melhor motivador? O Scolari era um grande motivador, um grande condutor de homens, uma pessoa com um espírito de apaziguamento fantástico e tratava os jogadores como se fossem filhos, né? E há várias cenas, há várias situações em que isso foi patente. Ele uma vez até se envolveu com um jogador de uma equipa adversária, dizia ele, para salvar um menino, não é? Foi que um jogador sérvio, se a memória não me falha, em Alvalade, que depois custou uma multa e uma repreensão também. Mas ele era muito paternal relativamente aos jogadores, e os jogadores adoravam-no, gostavam muito dele. Ele uniu um país a cantar o hino. E a ele bandeira. Uniu toda uma nação em volta de uma seleção. É verdade. Coisa nunca mais vista, não é? Mas que foi verdade, através do pedido para pôr uma bandeira à janela. Que, aliás, nunca houve tantas bandeiras de Portugal por cá? Nunca houve, em todos os lados havia, mas essa sugestão é curioso, porque quem fez essa sugestão ao Scolari fui eu. Eu é que disse ao Scolari, ele já o disse, aliás, publicamente. Ele já o disse que tinha sido uma ideia minha, mas dita por ele tinha outra amplificação. E teve de facto. Foi em um estágio que a seleção estava a fazer, em Óbidos, que ele lançou a ideia de cada português pusesse uma bandeira à janela. E isso então foi de tal maneira que as bandeiras de Portugal esgotaram-se por aqui sim. E, inclusivamente, lembro-me que os chineses começaram a fazer bandeiras, mas faziam mal as bandeiras, porque em vez dos castelos punham um dente, uma espécie de 7 dentes, não é? E teve realmente uma repercussão fantástica. Portanto, só faltou mesmo foi erguer esta taça. Faltou a cereja no topo do bolo, não é? Como se costuma dizer, faltou erguer a taça. Na véspera desse jogo da final, que nós perdemos, o Dr. Gilberto Madilo foi condecorado na altura. Este beijo que deu na medalha que recebeu foi no jantar antes do jogo. Foi o colar de mérito desportivo, porque depois também fui condecorado pelo Presidente Sampaio, foi a seleção, não é? Com a ordem foi do Infante. Do ponto de vista individual. Sim, individual, foi o colar de mérito desportivo. Que infelizmente, há uns anos, quando me assaltaram a casa, o levaram. Levaram esse colar, levaram a minha comenda da ordem do Infante do Henrique, levaram isso tudo. Não tem nada? Não tenho, fiquei sem nada. Olha, o mais que lhe posso oferecer são estas fotografias. Tá, muito obrigado. Para recordar, e é uma pena que não tenha, mas este sorriso da altura era extremamente feliz naquela função. Com certeza que era, estávamos a conseguir. E depois houve também um fator importante, é que nós dissemos à UEFA e dissemos à Europa que íamos realizar o melhor campeonato da Europa de sempre. E havia grandes dúvidas sobre nós, porque até aí só tinha havido uma organização conjunta entre a Bélgica e a Holanda, 2 países, e depois todos os outros tinham sido nos chamados grandes. Portanto, era a primeira vez que um pequeno país como Portugal ia ter a possibilidade de apresentar uma organização que foi elogiada a todos os níveis, da UEFA, por todos os nossos parceiros europeus, e que foi, de facto, digamos, um êxito em termos da Sociedade Euro 2004,
que organizou, que era a entidade que organizava esse campeonato. O complicado foi definir os estádios. Aquilo foi um tema muito debatido naquela altura. Há estádio para Benfica e Sporting juntos em Lisboa. Confesse-me lá, aquilo teve mesmo para acontecer ou não? Não, teve em risco. Havia em risco, por exemplo, há 2 estádios que estiveram em risco de eventualmente não serem construídos, nomeadamente o Estádio da Luz e o Estádio do Dragão. Foi preciso, na altura também, desenvolver uma grande coordenação, uma grande aproximação a esses clubes e a outras, e a algumas câmaras também, para que se viesse de facto a concretizar. Mas houve uma altura em que havia 2 estádios que estavam com um ponto de interrogação. Mas depois resolveu-se, felizmente, tudo. Mas aquele estádio conjunto de Lisboa, dos 2 clubes, dos 2 rivais, aquilo foi só conversa ou teve mesmo quase? Não, isso foi uma conversa, mas isso foi uma conversa tida com o então Presidente da Câmara da altura, com o Dr. João Soares, que pensava que devia só haver um estádio para a zona oriental, outro para a zona ocidental de Lisboa. Então, um dos estádios estava para o Benfica e para o Sporting. Claro que isso passa-se a nível europeu em muitas cidades, com muitos clubes que estão sediados nas cidades. Só que em Portugal é muito difícil. Seria muito difícil ter um mesmo estádio para o Sporting e para o Benfica, ou para o Porto ou para o Boa Vista. Quer dizer, são situações que em Portugal não se podiam pôr. Não é que isto foi uma ideia que ele tinha na altura avançado, mas que não teve vencimento. O complicado é aos dias de hoje nós olharmos para muitos desses estádios. Olha, o estádio de Aveiro, onde nós nos encontramos a ter esta nossa entrevista. Portugal teve sérias dificuldades em rentabilizar o investimento de 2004. Teve, porque os clubes que construíram os estádios, reparem, os estádios que estão menos rentabilizados é o estádio de Aveiro, o estádio de Leiria e o estádio do Algarve. Porquê? Porque os respectivos clubes que estavam na altura na Primeira Liga baixaram de divisão. E então, quer dizer, não houve o aproveitamento, embora a Federação tenha feito, e nós já na altura fazíamos, tenha feito descentralizando algumas provas para esses estádios, como foi agora a Taça da Liga, com a Liga em Leiria, a final da Taça de Portugal em Coimbra, também a Académica também desceu de divisão. Portanto, houve aí um momento que, de facto, esses estádios deixaram de ter aquela utilização que nós prevíamos. Mas, de qualquer forma, eles estão cá e têm servido de base para muitas candidaturas portuguesas. E esperemos também que ganhem outra vitalidade, não é? Esperemos que sim, esperemos que ganhem outra vitalidade, nomeadamente que os clubes que são os titulares desses estádios possam regressar à competição maior. Mas os estádios não foi a única mudança em Portugal em 2004. Há aqui outra mudança que eu queria falar. Tem a ver com a compra do edifício na Alexandre Herculano. Exatamente. Exatamente. Isso também é fruto do Euro 2004 e daquilo que foram os proveitos da Federação nessa altura. Portanto, comprámos aquele edifício, que hoje penso que já não é da Federação. Quanto é que pagou? Pagámos na altura 10 milhões, salvo erro, 10 milhões de euros, e depois ainda gastámos lá cerca de 2 milhões e meio em adaptação. Mas pagámos tudo, não precisámos de financiamento nenhum, exatamente com o dinheiro que nos tinha advindo da organização do Euro 2004. Porque nós tivemos também aí, e da parte da Federação, houve aí uma boa negociação com a UEFA e nós conseguimos mais do que aquilo que a Holanda e a Bélgica tinham conseguido. Como é que conseguiu dar a volta? Convencendo a UEFA de que éramos um único país e que tínhamos que centrar esforços e que devíamos ser apoiados duplamente. Tirar a Federação da Praça da Alegria e passar para Alexandre Herculano foi um passo gigante para a modernização. Era essa a ideia também, não é? Ao sair da Praça da Alegria, onde ficámos com a sede lá ainda, não é? Quando eu saí, a sede ainda era da Federação. Ao sairmos da Praça da Alegria para Alexandre Herculano, era com a ideia também de dar uma outra cara à Federação e de contribuir para a tal mudança no futebol português, para a tal modernização. Que infelizmente, embora na Federação tenha havido uma modernização, hoje em dia está muito melhor, sem dúvida nenhuma, mas que naquela altura não foi acompanhada pelos outros agentes de futebol. E por isso ficamos temos a mesma problemas que ainda hoje se arrastam. Nesse Euro 2004,
houve aqui dois aspectos do ponto de vista desportivo que acabou também por ter repercussões do ponto de vista da presidência da Federação. O Vítor Baía não é convocado e o Deco dá-se nacionalidade portuguesa e ele pode representar Portugal. Gerir estes dois momentos desportivos foi complexo para si? A questão do Deco foi fácil, não é? Porque o Deco precisava era de ser, entre aspas, nacionalizado, não é? Porque ele queria muito representar a seleção portuguesa. Isso foi um processo que decorreu através da Federação e que o Governo rapidamente respondeu concedendo a nacionalidade. A questão do Vítor Baía, como a questão de muitos outros jogadores, era uma questão de opções do treinador, de técnicas, não é? Ele é que sabia com quem é que devia contar ou não contar. Portanto, são duas coisas diferentes uma da outra. Portanto, ele não vai mesmo ao europeu depois daquilo tudo que se falou, porque foi uma escolha técnica e nada mais, não é? Não, nada mais. Ele não vai ao europeu porque o Scolari não quis contar com ele, por qualquer motivo. O Euro 2004 é um marco do futebol português que não vai ser esquecido, certamente, não é? Ainda hoje, eu por vezes ainda encontro pessoas que me perguntam, até ignorando que eu já nem estou na Federação, que me perguntam quando é que vai cá um Euro 2004. E eu respondo, olha, pode ser que agora, em 2030, se cá estivermos, possamos assistir a mais um espetáculo desses, não é? Mas, entretanto, como sabe, nós concorremos com a Espanha também ao Campeonato do Mundo 2018 e só por interesses inconfessáveis é que a nossa candidatura não venceu, porque era a melhor candidatura que tinha sido apresentada. Olhando para essa sua vasta caminhada de 15 anos de presidente da direção, para além dos outros 4 que já falámos na Assembleia Geral, há aqui vários casos que marcam a história do futebol português. Por exemplo, em 96, Portugal, ao fim de 12 anos, volta então a uma fase final, volta então aos Jogos Olímpicos também em Atalanta com o Nel Vingado, e depois em 97 há aquele caso do Sapinto com o Artur Jorge, que também não teve sossego. Não, desde o início. Aliás, os meus mandatos foram, em termos de comunicação social, dos mais escrutinados e aqueles que mais problemas nos davam. Eu lembro-me que houve alturas em que todos os dias começávamos por analisar o que é que tinha vindo nos mídias, não é? Que era para tentar repormos aquilo que era a nossa versão e aquilo que era o correto. Mas foi muito difícil todos estes anos. Havia uma centralização, eu diria, excessiva, que não se vê hoje, por exemplo, sobre a Federação, culpando a Federação de coisas que por vezes a Federação não tinha culpa nenhuma, nem era nada com ela, não é? Mas foi uma fase complicada e difícil, sem dúvida. Portanto, 97, caso Sapinto com o Artur Jorge. 98, o afastamento da fase final, depois da expulsão do Rui Costa na Alemanha. Acha que hoje aquela expulsão ainda aconteceria? Não, eu penso que não aconteceria. Repara, uma das coisas também que o 2004 nos deu, para nós e para os clubes, foi, aliado ao sucesso de alguns clubes, como o Futebol Clube Porto, que entretanto ganhou a Taça dos Campeões Europeus, e que hoje está potenciada, foi um maior peso nas estruturas da UEFA e da FIFA. Portanto, e que situações como essa do Rui Costa, certamente que na altura nós dizíamos que se fosse a Alemanha não era punida, Portugal foi porque era na altura ainda um pequeno país. Que não tinha peso nenhum? Não tinha peso quase nenhum, insignificante, absolutamente insignificante. Antes do europeu da Bélgica e da Holanda, encontrei também no arquivo da Bola páginas e páginas sobre mais um caso. Qual é que era o 2000? Lembra-se? O caso Paula. Mas isso não era do meu tempo. Isso era uma consequência de uma situação que tinha vindo de 96. Mas que veio desabar toda sobre nós. Eu lembro-me disso, e lembro-me desse programa, esse famigerado programa dos donos da bola, acho que era assim o nome que se chamava, que todas as semanas era um insulto completo à Federação. E nós, repare, volto a dizer, na altura nós, corpos gerentes, não tínhamos nada a ver com o caso, porque as coisas, o que se passou, ter-se-ia passado em 96. Portanto, não era na nossa gestão. E, claro, isso foi uma grande dor de cabeça. Muito trabalho de gerir isto. Muito trabalho mesmo, muitas horas perdidas. Se eu hoje lhe perguntasse o que é que foi aquele caso Paulo, o que é que você me diria, passado estes anos todos, mais de 2 décadas? Eu diria que, basicamente, poderá ter sido algum devaneio de um ou outro jogador, mas que não teve a gravidade com que foi apresentado. Depois, nesse europeu, ficámos pelas meias finais, perdemos com o campeão?
completamente. Com a França. Depois com um penalti duvidoso. Pronto, Sobre- volta. Mais um caso. Mais um caso. Sobre Desta vez Abel o protagonista Xavier, foi o Abel Xavier, não é? sobre o Abel Xavier e... Mão na bola ou bola na mão? Acho que foi bola na mão, porque isto deu origem a recursos dentro da própria UEFA. O Abel Xavier contratou até um advogado, não me lembro agora o nome dele, e visualizámos esse lance dezenas de vezes, não é? E realmente há uma imagem que parece, mas eu nunca fiquei convencido que a bola vai à mão do Abel Xavier quando ele está deitado no chão, no terreno. Mas, pronto, mais uma vez, se fosse com a França, isso se calhar não tinha acontecido. Depois desse europeu, ficou com um dilema. Era o nome do futuro selecionador naquela altura, em 2000. Humberto Coelho saiu e depois falava-se do Queiroz, falava-se do Oliveira. Como é que escolheu naquela altura quem é que iria continuar a comandar Portugal? Bem, ouvindo também, digamos, os meus pais da direção, e era a hipótese que nos parecia mais lógica, tanto mais que ele tinha saído em 96, o António Oliveira tinha ido, salvo erro, para o Porto, penso eu, e demonstrou grande vontade em regressar, e queria muito regressar, e pronto, a escolha recaiu sobre ele, e pronto, fizemos um bom apuramento. Depois foi uma má presença no 2002. Uma péssima presença, Péssima não? presença, pois. Que lhe deu também muita dor de cabeça. Pois eu também. que antigamente, hoje em dia as dores de cabeça estão mais repartidas. Naquele tempo as dores de cabeça eram sempre para o mesmo, não é? E também me deu várias dores de cabeça. Resolver esse problema foi um problema complicado, um parto difícil. Qual é que foi mais complicado? A situação do João Pinto, a situação com o Boronho, a situação com o selecionador? O que é que foi mais complicado? Foram as três complicadas. Não há uma... A de João Pinto foi a menos complicada, porque o João Pinto foi uma questão de nós procurarmos encontrar algumas atenuantes para um gesto brusco que ele tinha feito, não é? E em parte foi conseguido isso. Quanto à questão do selecionador, foram casos que se resolveram mais tarde, ainda houve tribunal sobre isso. Porque não conseguiram chegar a acordo para essa saída? Mas depois chegou-se a acordo em tribunal. Portanto, o outro caso, o caso do Boronha, isso foi um caso que ele mesmo criou, portanto, que ele mesmo é que teria que resolver. E assim aconteceu quando pediu admissão. Mas aquele relatório Boronha, que na altura nós na imprensa chamámos de relatório, aquilo eram muitas páginas ou não? Eram muitas páginas, enfim, tratavam situações de vivência, porque ele vivia praticamente com a seleção principal. E então, se bem que ao princípio tivesse havido uma grande aproximação e até, me atrevo a dizer, uma certa amizade entre o Boronha e o António Oliveira, depois isso por qualquer motivo quebrou-se e então passou a haver uma guerra e essa guerra entre eles transbordou para a própria direção da Federação. E lá fomos nós apanhados em mais um caso, não é? Estava aqui a recordar mais uma das suas frases daquela altura, quando António Oliveira sai, não é? Disse que Portugal precisava de ter um treinador isento, que não olha nomes de jogadores e que mostre grande solidariedade com o presidente da Federação. Isto significa que ele em alguns momentos sentiu que não havia uma solidariedade, não havia uma equipa unida. Isso é válido para hoje também, não é? Tirando talvez um caso, que é o caso do nosso Cristiano Ronaldo, mas os selecionadores não devem olhar para o nome dos jogadores, devem olhar para a sua valia, não é? E devem ter solidariedade com a Federação e com o Presidente da Federação. O nosso Cristiano Ronaldo, já que fala nele agora, que também é dado a abraçadeira de capitão com o Scolari. É dado a abraçadeira e é dado o número 7, porque, não sei se recorda, o número 7 da seleção tinha sido o Luís Figo. E depois de uma festa que lhe fizemos de homenagem, um jogo de homenagem com festa, que foi exatamente nos Açores, na Madeira, aliás, nós tínhamos decidido não voltar a atribuir o número 7 a nenhum jogador, para perpetuar a memória do Luís Figo. Mas o Ronaldo fez um grande pedido
para que a Federação lhe autorizasse normalmente a utilizar o 7, que era já o plano dele do CR7, não é? E nós acabámos por condescender e dar-lhe o número 7, que ele tem valorizado tanto, não é? Teve 2 melhores do mundo, o Figo, que falou agora, Figo. que também homenageou, como estava a dizer, e depois o Cristiano Ronaldo. Exatamente. Um orgulho tremendo, imagino eu. Isso na verdade é. Pena é que tanto um como o outro, não é pena, brilharam mais no estrangeiro do que em Portugal, mas para terem o brilho, para atingirem o brilho que têm, só realmente estando em ligas estrangeiras, não na portuguesa. Em 2006, quando o Ronaldo ganha então o 7 e ganha a braçadeira de capitão, nós vamos para o Europeu com o Scolari e depois, durante o Europeu, sabe-se que ele vai sair e que vai para o Chelsea. Já sabia ou soube na mesma altura que nós? Não, eu soube no aeroporto. Estava no aeroporto, eu normalmente ia e vinha, não estava permanentemente com a seleção. Ia porque tinha as coisas a fazerem na sede da Federação, ia e vinha. E então foi depois de um jogo que nós tínhamos ganho, salvo erro, à Turquia, que eu estava no aeroporto e que me foi dito por telefone que o Scolari tinha aparecido na internet uma informação do Chelsea a dizer que o Scolari era o seu próximo treinador. Soube assim, não foi ele que disse? No aeroporto. Eu fiquei muito magoado na altura com o Scolari, não é? Eu já não embarquei, já tinha passado até os controles, já estava mesmo na fila para embarcar, já não embarquei. Porquê? Porque quis ouvir da parte dele toda a verdade, não é? E nós estávamos, portanto, tínhamos um centro de treinos lá na Suíça e eu dirigi-me para lá e lá confirmei, e ele depois até chorou, lá confirmei que disse, mas isto não era para ser divulgado agora, disse, pois não, mas agora o que é que fazemos? Bem, eu penso que isto teve influência, porque a seguir jogamos com a Suíça, já estávamos qualificados e perdemos, e depois fizemos na fase dos grupos, perdemos logo a seguir, não sei com quem. 2006, também havia outro tema dominante, que era o apito dourado. Também foi em 2006 e 2007. Isto foi mais uma situação que recaiu sobre a Federação, com a Justiça Desportiva a tomar decisões que mais tarde a Justiça Civil alterou, e, portanto, olha, foi também uma página negra daquilo que é o futebol português, e constitui ainda hoje uma lembrança dolorosa toda essa situação em que foram clubes punidos, depois foram ilibados, e em que a Federação teve aí também grandes dificuldades em gerir esta situação. Como é que geriu todo aquele clima de hostilidade entre Valentim Loureiro e Pinto da Costa nesse processo tão mediático? Nós geríamos, quer dizer, quem aplicava as sanções eram os Conselhos de Disciplina, o Conselho de Justiça, mas era com o Dr. Madeiro que falavam. A Comissão Disciplinar da Liga falaram comigo, mas nós não podíamos fazer, porque aquilo era conselhos de órgãos de justiça próprios que tinham a independência do ponto de vista da sua autonomia. Portanto, nós aí não podíamos fazer nada e restou quer ao Sr. Valentim Loureiro, quer ao Sr. Jorge Pinto da Costa, a recorrerem para tribunais também, onde acabaram também por serem ilibados. Mas lidou com tantas personalidades fortes. Sim, muito complicado. Muito difícil. Onde é que arranjou jogo de cintura, permita-me a expressão? Tinha que ter jogo de cintura, mesmo que não fosse muito flexível, tinha que ser. Mas foi muito difícil lidar com muitas personalidades fortes e que naquela altura todas as atenções, e naquela altura, reparem, atribuía-se à Federação um poder que ela não tinha, porque hoje em dia tem, porque foram alterados os estatutos e eu foi durante a minha direção que se fez essa mudança de estatutos. Hoje em dia dá à Federação poder para alterar uma prova, para fazer o que entende. O que entendesse. Antigamente não era assim. Antigamente, para mudar uma linhazinha de um artigo, tinha que haver uma Assembleia Geral. Havendo uma Assembleia Geral, tinha que haver concordância da maioria das associações. Havia associações que votavam sistematicamente contra, não é? Portanto, nós não conseguíamos avançar em nada. Hoje já se consegue, já a Federação já pode
tomar decisões, de alterar calendários, de alterar provas e depois apresentar à Assembleia Geral, mas já como um facto consumado. Mas desses todos de personalidade forte com quem teve de lidar, qual é que foi aquele mais difícil e o mais fácil? Valentim Loura era mais difícil. Era muito difícil, sou mais jovem. Era difícil, mas tirando Por quê? essa... Porque era até a própria maneira dele falar, não é? Era mais complicado, mas tirando isso, era uma boa pessoa, quer dizer, nunca... Tirando essas partes do futebol, cheguei a jantar com ele várias vezes aqui, em Costa Nova, aqui assim, que eu gostava muito de Caldeirada de Enguias. Chegámos a jantar várias vezes, mas quando era lá a questão do futebol, ele engrossava a voz, não é? O Sr. Pinto da Costa não, era mais, como é que é dizer, mais gentleman, não é? Portanto, sabia dizer as coisas, mais mordaz, mais crítico. Mas o mais difícil foi o Valentim, sem dúvida. Ficou sem falar com algum deles? Não. Continuo a falar com todos. Continuo a falar com... Aliás, não, com poucas pessoas me zanguei no futebol. Quem fiquei a falar com o Major Valentim, agora já não fala há anos, não é? Também ele agora retirou-se dessas lides. Com o Sr. Pinto da Costa, falei com ele há 2 ou 3 anos, mas tudo bem. O presidente do Benfica também não era fácil, né? O presidente do Benfica também não era fácil, embora seja um homem que tem feito, tem construído uma carreira brilhante, né? Como presidente do clube. E havia depois vários presidentes do Sporting também que passaram, alguns dos quais com quem eu tinha mais intimidade, como o Dr. José Oquete, com quem falava diversas vezes, e o Dr. Dias da Cunha também. Enfim, havia depois presidentes de outros clubes, não é? Dos clubes do Braga, do Guimarães, etc., por aí fora. Pimenta Machado, que também não era fácil. Eram tudo situações muito complicadas, cada vez que se ia para se resolver um assunto. Mas, bem ou mal, lá se foi resolvendo e as coisas depois, quando entraram, a partir de 2012, da mudança de estatutos, que é um marco muito importante na história da Federação, a partir dessa data as coisas começaram a correr bem e da boa gestão que tem sido efetuada pela Federação. Já lá vamos a essa Assembleia Geral. Já que estamos a falar de personalidades fortes, lembrei-me aqui de mais uma. Como é que foi lidar com o Carlos Queiroz naquele Mundial de 2010 na África do Sul? Também um bocadinho complicado. O mais complicado foi quando regressámos, porque nós tivemos que ter uma ação disciplinar sobre ele, por ele ter insultado um vice-presidente da Federação, na altura o Sr. Amante Carvalho. Pronunciou frases que ele já faleceu, que não devia ter pronunciado, e nós fizemos um processo disciplinar e um despedimento. Não foi por motivos esportivos, foi por motivos disciplinares. Claro que ele não aceitou, foi para o tribunal. Depois, quando eu vim embora, o caso não estava em tribunal, presumo que tenha sido feito um acordo com ele mais tarde. Portanto, não sei mais o que é que foi feito dele. Sei o que foi feito dele por aquilo que vejo nos jornais e por aquilo que me é dado oferecido a ver. Mas também foi como uma situação difícil. Mas repara, as situações complicadas que tivemos foi sempre com treinadores portugueses. Também, e depois veio o Paulo Bento, que esteve lá já foi do meu tempo, não é? Foi contratado do meu tempo. Aliás, o Paulo Bento teve uma atitude muito digna quando saiu Queiroz, foi dizer que só queria ser remunerado se apurasse Portugal para o campeonato da Europa de 2012, e assim foi. Teve uma atitude muito digna e, para mim, um grande homem, o Paulo Bento. E, de resto, bastavam os dia-a-dias e havia também jornalistas que implicavam connosco e comigo. E, enfim, a gente está aí gerindo. O Sr. Amando de Carvalho, que já faleceu, foi alguém muito próximo do Dr. Madail. Tiveram muitos anos juntos a trabalhar. Teve. Essa situação do Carlos Queiroz, dele o insultar, é na África do Sul ou já é cá em Portugal? É cá em Portugal já. Foi por causa de um célebre caso da agência antidopagem.
Começou aí assim, e o Amândio, que era a pessoa mais chegada à seleção, porque ele era, a partir do momento em que faleceu o saudoso Carlos Silva, que era vice-presidente para as seleções, nós não nomeámos mais nenhum vice-presidente e quem acumulava essa função era o Amândio de Carvalho. Mas o que acontece é que o Carlos Queiroz tinha também uma maneira de ser e tivemos que o resgatar ao Manchester, não é? Tivemos ainda que pagar ao Manchester pela vinda dele para cá e depois não funcionou bem, quer do ponto de vista desportivo, mas não foi essa a questão, quer do ponto de vista disciplinar, como ele disse uma determinada coisa sobre o vice-presidente Amândio Carvalho. Esse Mundial da África do Sul foi uma decepção para si? Foi o último Mundial que esteve? Foi o último Mundial que estive, exatamente. Foi uma decepção? Foi uma decepção, particularmente depois de nós termos feito uma campanha de apuramento razoável, boa. Aliás, nós, a partir de 2000, nunca mais falhámos nenhum apuramento, quer para campeonatos do mundo, quer para campeonatos da Europa, inclusivamente agora, ultimamente. E esse Mundial foi um bocado uma desilusão para mim, porque eu penso que também tivemos pouca sorte, a verdade é essa, porque tivemos um penalti contra a Espanha e a bola uma bola que foi rematada à baliza da Espanha e a bola não entrou e foi à barra, e os espanhóis, no contrário, marcaram golo, não é? Portanto, foi também um bocadinho de pouca sorte, digamos assim, que é sempre preciso em tudo, a sorte. Durante o ano de 2011 marca-se a Assembleia Geral porque aquilo teve várias etapas e vários adiamentos. Exatamente. Aquilo, eu estive lá na última, que foi o dia todo, portanto aquilo foi uma batalha difícil alterar os estatutos. Muito complicada. Porque, repare, quem dominava o futebol português eram as associações. Hoje em dia a Assembleia Geral da Federação tem os presidentes das associações, porque fui eu que pedi ao Governo para incluir isso no decreto-lei de reformulação da Federação e de outras federações. Tinha os presidentes das associações, tinha o sindicato dos jogadores, a Liga, que era o digamos, o representante mais forte da Assembleia Geral era a Liga, mas depois as associações alinhavam-se consoante os seus interesses, não é? E era sempre muito difícil, como eu disse agora há um bocado, é sempre muito difícil fazer passar qualquer coisa na Assembleia. Por vezes tínhamos, antes da Assembleia, era hábito fazerem-se reuniões antes com as associações, em que acordávamos tudo, ficava tudo resolvido, quando era no dia da votação já não saía tudo igual. Já havia uns que votavam de uma maneira, outros que votavam de outra. E sentia que a Federação, para crescer, precisava dessa mudança? Completamente. Precisava de direção, precisava de ter a autonomia que hoje tem, senão era impossível chegar àquilo que temos chegado ultimamente. Quando conseguiu finalmente a alteração dos estatutos, sentiu que o seu dever estava cumprido e estava na altura de sair? Sim. Também estava muito desgastado, não é? Tinham sido 15 anos muito complicados, como agora vimos nestes resenha que fizemos, cheios de casos, cheios de problemas, e sempre esbarrando numa coisa que era a falta de poder efetivo que a Federação tinha, que a direção da Federação tinha, porque estava sempre dependente daquilo que fosse a vontade das suas Assembleias Gerais. Quando chegou à Federação, em 96, que dinheiro é que a Federação tinha e que dinheiro é que deixou? Bem, que dinheiro é que tinha? Quando eu cheguei à Federação, lembro-me perfeitamente, tínhamos dois problemas. Um, era uma dívida de curto prazo aos bancos, 380 mil contos, na altura, e outra era que tínhamos a seleção apurada para os Jogos Olímpicos e não tínhamos dinheiro para mandar a seleção para os Jogos Olímpicos. Portanto, começaram logo aí as nossas dificuldades financeiras. Depois tínhamos dificuldades até para pagamento de salários. Resolvemos a seleção, na altura, com um patrocínio que eu negociei e consegui, da EDP, na altura com o Dr. Morteira Nabo, que era presidente da EDP, e que nos deu os 25 mil contos necessários para que a seleção pudesse sair e pudesse ir para os Jogos Olímpicos. Senão teria sido um desastre logo no princípio, não é? Depois fomos, à medida que as qualificações foram acontecendo, e que o 2004 foi o grande impulso financeiro, e quando saí em 2011,
deixámos para além da sede toda paga, da Alexandre Colano, deixámos ainda a sede da Praça da Alegria, deixámos cerca de 20 milhões de euros em bancos, claro que ainda com algumas situações pendentes por resolver, como o caso do Queiroz e um ou outro caso que agora não me recordo. Mas a Federação ficou com uma mofada financeira forte e boa, não é? E isso foi importante, porque a partir daí o que tem vindo a fazer é aumentá-la. E bem. Só não deixou um projeto que queria ter concluído em 2004, chamado Casa das Seleções. Exatamente, exatamente. E isso foi muito por culpa minha, porque fiquei muito ligado àquilo que tinha sido a boa vontade na altura da Câmara Municipal de Sintra, presidida pelo Dr. Fernando Seara. Por várias vezes fizemos reuniões, por várias vezes lhe pedi, porque no protocolo que tínhamos feito com a Câmara Municipal de Sintra, havia também uma linha, um artigo, em que a Câmara Municipal de Sintra se comprometia a dar à Federação 6 milhões de euros para a ajuda da construção da sede. E essa situação nunca foi desenvolvida, porque isso tinha que ser pago ou tinha que entrar na Federação antes de nós começarmos as obras. E nós tínhamos dinheiro para começar as obras, mas se nós andássemos para a frente sem essa linha resolvida, então, quer dizer, dificilmente depois viríamos a cobrar esse dinheiro. Pronto, então andámos ali para trás e para a frente até que não deu nada, quer dizer, acabou por... Teve um protocolo que se fez, já se tinha sido feito na altura com a doutora Edith Estrela, depois foi renovado com o doutor Fernando Seara, e depois com o Tribunal de Contas para a frente, para trás, acabou por não dar nada, e é uma das minhas grandes mágoas, é não ter construído a Casa das Seleções, que aliás acho que a atual designação é mais correta, a cidade de futebol. Esta cidade do futebol é a Casa das Seleções que pensou? Não, é mais vasta, é mais vasta. Esta Casa de Futebol hoje em dia é para o futebol, quer dizer, é para todos os agentes de futebol. Ainda agora se viu na pandemia que o Belenenses fez ali a sua base, o Santa Clara, salvo erro, fez ali a sua base. Portanto, é um projeto mais ambicioso, mas mais adequado à realidade do que era a Casa das Seleções. Mas quando olha para este projeto, vê alguma daquelas coisas que tinha idealizado para Sintra? Não, vejo esse centro de estágio, ao fim e ao cabo, que é hoje o que é a Casa das Seleções, que era um centro de estágio que a gente tinha pensado também para a Casa das Seleções. Portanto, acho que alguma coisa do que nós tínhamos lançado está na gênese desta nova situação da cidade de futebol. Como é que olha agora para esta nova federação? Olho bem, acho que tem sido bem gerida, tem tomado medidas, na minha perspectiva, que são corretas e tem, digamos, a possibilidade de estar agora mais solta, com novos estatutos, de poder realmente traçar uma linha e fazê-la cumprir. Portanto, vejo que tem sido uma boa gestão e que tem conduzido as seleções também, continuado a conduzir as seleções a bons patamares, mas temos uma grande seleção e tem também um grande selecionador, uma pessoa que eu muito aprecio e admiro. Que, aliás, o cheguei a convidar para vir para a seleção, o Fernando Santos, quando ele estava no Porto. E claro que o Sr. Pinto da Costa, na altura, disse-me nem pensar. Não deixou sair? Não deixou. Foi no ano em que ele sagrou, Porto sagrou pentacampeão. Não o teve como seu selecionador e Mas teve a seguir, pois. Tem agora enquanto adepto. Exatamente. E enquanto adepto, onde é que estava no dia 10 de julho de 2016? A ver esse Portugal com o seu desejado selecionador Fernando Santos? Estava em casa a ver televisão. Como é que viu aquele jogo da final? Com muita emoção, naturalmente, não é? E como com um ditado a dizer que cá se fazem, cá se pagam, não é? Porque a França já nos tinha eliminado e nós já tínhamos perdido o campeonato em casa. De maneira que fomos ganhar a França e mesmo em Paris também. De maneira que foi uma dupla satisfação e foi ótimo, foi excepcional. Conseguiu vibrar ou teve saudades? Não, saudades tenho. Ainda hoje, quando vejo a seleção, tenho saudades, não é? Naturalmente. Mas vibrar já não estou nessa altura de vibrar. Isso já vibrei muito. Fui muitas vezes a Fátima por causa da seleção. Foi? É verdade.
Tinha o hábito de fazer promessas, é isso? Tinha hábito de ir agradecer. Quando tinha uma conquista, ia à Fátima agradecer essa E mesmo conquista. quando não havia conquista, ia na mesma. Eu já ficava agradecido e já ficava pedido para a próxima. Já não foi no Euro 2016, já não foi lá agradecer? Não, isso aí já não. Já não foi. Mas tem contacto com o Presidente da Federação, Fernando Gomes? Não, é muito raro. Muito raro. Porque não se tem proporcionado, não é? Não tem proporcionado. Quando saiu, disse que se o próximo Presidente desejar a minha colaboração, muito gostaria de ficar, de alguma forma, disponível para poder ajudar. O que lhe pergunto é, alguma vez lhe foi pedida ajuda neste período que saiu da Federação? Não, que eu me lembro, não. Não, foi pedida uma vez uma ajuda por causa de... Não é ajuda, tive que ir a Zurique por causa do inquérito que foi feito à atribuição do Campeonato do Mundo ao Qatar, onde havia, e eu acredito que sim, havia, digamos, havia por lá fatores negativos e situações negativas. Portanto, foi a única vez em que, digamos assim, em que colaborei com a Federação depois de sair. Mas o resto não. Mas também não precisavam, não é? Já foi à cidade do futebol? Já fui à inauguração. Mas lida bem com esse afastamento? Ou gostava de estar mais presente? Gostava de alguma forma pôr mais em prática esse cargo de Presidente Honorário? Isso não depende de mim, não é? Quer dizer, aquilo que eu gostava, como se costuma dizer, não se escreve. Isso depende... Mas pode-se dizer. Não, posso dizer, claro que gostaria de, enfim, de dar uma colaboração um bocadinho mais ativa, mas por outro lado fico contente também por ver que a Federação não precisa, não é? Está bem, está no bom caminho, está a correr tudo bem, agora tem mais um mandato pela frente, portanto, o que me interessa é que as coisas corram bem para o futebol português. Do que é que tem mais saudades? Olha, nem sei bem. Tenho saudades daquele ambiente todo, não é? Mas, por outro lado, também quando penso aquilo que passei e me pergunto a mim mesmo se gostaria de voltar a passar, acho que imediatamente que não, não é? Portanto, houve momentos, como aliás já os frisámos aqui, houve momentos muito complicados, muito difíceis e as saudades também já não são muitas, na verdade. O que é que mais o desiludiu ao longo desses 19 anos? Em termos de situação, foi a derrota com a Grécia na final de 2004. E quem é que mais o desiludiu? Não, isso não respondo. Quem é que foi o seu parceiro mais leal ao longo daqueles 19 anos que esteve a mandar na Federação Portuguesa de Futebol? Tive vários parceiros, geralmente da minha direção, presidentes de associações que me apoiavam, presidentes de clubes. Tive vários parceiros que me demonstraram lealdade e que eu agradeço, reconhecido, claro. Hoje o telefone ainda toca com chamadas de quem? Não toca. Toca com chamadas, mas já não tem nada a ver com futebol. Deixou a Federação Portuguesa de Futebol há 10 anos. Exatamente. O telefone não devia ainda tocar nestes 10 anos? Eu não me lembro se tocou, é capaz de ter tocado uma vez ou outra, mas não estou bem recordado. Mas também não faz falta, não, é uma coisa com a qual eu convivo bem. Já aprendeu a lidar com esse afastamento? Aprendi. Eu estava realmente muito esgotado em 2011. Precisei de recuperar e agora, digamos, estou tranquilo e tenho as minhas opiniões, mas são minhas e sei que fico satisfeito por saber que o futebol português, em termos de equipas e de futebol das seleções, que continua a se ingrar e bem, e bom caminho. Em termos internos e de convivência entre agentes explosivos, é que as coisas me parecem que nunca estiveram tão acesas como agora.
muito complicado. Na altura que o VAR surgiu, pensávamos todos que o VAR até viria a ajudar, por exemplo, a pacificar toda esta polémica. É suposto. Mas não tem acontecido. Pois não, porque duvida-se do próprio VAR, ou o VAR faz com que se duvide dele. Portanto, enquanto não se encontrar uma forma de ultrapassar esta desconfiança, é todo um problema de desconfiança permanente. O futebol português neste momento tem é um clima de suspeição que é muito difícil de ultrapassar. Volto a dizer, só com a boa vontade de todos os agentes esportivos é que isto pode ser ultrapassado. Nem é por regras, nem é por... É pela boa vontade e que as pessoas tomem como exemplo o que se passa noutras ligas, como em Inglaterra, por exemplo, em que os jogos se limitam a ser jogos, não há antes jogo e depois de jogo, como a Alemanha, a mesma coisa. Portanto, é uma questão de mentalidade e de evolução. Para além da questão do VAR, temos tido inúmeros casos, principalmente esta época, vamos nos cingir aqui a esta época, com a situação de cartões amarelos e de recursos e de castigos. Do ponto de vista disciplinar, não há esta paz que permita essa pacificação do futebol? Pois não, e a partir do momento em que a justiça civil também rege no futebol, é muito mais complicado e por isso é que há estes desencontros, como agora um bocado citou um bocado do apito dourado, e houve atuações da justiça desportiva no apito dourado que depois foram anuladas pela justiça civil. Aliás, está-se agora a verificar situações parecidas. Portanto, era bom que se definisse uma vez por todas até onde é que vai as competências da justiça desportiva e qual é o leque abrangente da justiça civil, que em princípio acho que deve cobrir todos os casos, mas tem que haver um especial ênfase, uma especial atenção para a justiça desportiva. Temos que evoluir e tem de haver aqui uma credibilização de não é tudo corrupto quem anda por cá? Não, com certeza que não. Com certeza que não. Porque duvida-se tudo. Duvida-se de quem apita, duvida-se de quem decide o castigo, duvida-se de quem aplica os inquéritos. É como eu disse, é desconfiança permanente em tudo e em todos. E enquanto esse clima de desconfiança não for ultrapassado, vai ser... Não sei qual é o caminho a seguir, mas vai ser muito complicado ter alguma paz naquilo que são o ante e o pós-jogos de futebol. Em relação a uma situação mais global, como é que vê agora esta centralização dos direitos desportivos? Olha, foi uma das coisas que eu sempre defendi, e se tiver intervenções minhas há de reparar, que eu há muitos anos que defendia a centralização dos direitos desportivos. Mas a centralização dos direitos desportivos não era só da Primeira Liga, da Segunda Liga e da Taça de Portugal, era também das seleções. De forma que eu até costumava dizer que muitas vezes disse que um bolo cortado aos bocadinhos rende mais. Neste caso era ao contrário. O bolo inteiro, pela sua força, pela sua qualidade, é que ia render muito mais em termos de direitos televisivos e de direitos esportivos. E eu era um defensor dessa situação há muito tempo. Agora, o que me parece é que deveria também juntar-se a isso, na minha perspectiva, os direitos das seleções. Porque as seleções são extensões dos clubes, ao fim e ao cabo, não é? O que é que será de Portugal depois de Cristiano Ronaldo acabar? Cristiano Ronaldo é difícil falar sobre ele porque é único, não é? Mas deverá haver jogadores que, sem serem tão Cristianos Ronaldos, também tenham mais valias. Já temos, aliás, não é? Nós temos, aliás, uma boa seleção cheia de bons valores, não é? E é só ver que, vejamos que a maior parte dos jogadores que estão na seleção, a maior parte está tudo em grandes ligas, não é? Espanhola, francesa, inglesa, alemã. Portanto, há de haver alguém que preencha aquele lugar, mas eu penso que o Cristiano ainda vai durar um tempitos, acho eu. Acha que ele vai jogar até que? Até aos 40, para aí. É essa a sua aposta, mais ou menos. É considerando também o trabalho que ele faz, não é? Eu nunca mais me esqueço que ele era dos primeiros a entrar no treino e dos últimos a sair, não é? Aliás, em todos os sítios como passou. Criou assim uma relação especial, se calhar, com muitos desses jogadores, não é? Aqueles que conheceu mais de catraios, como o Cristiano, e depois subiu, até aos outros, não é? Disse uma vez que o Figo daria um bom presidente da Federação, recordam-se? Disse, recordo. E daria. Porque eu tenho um espírito, Figo tinha um espírito empresarial. Eu acho que era uma pessoa conciliadora
e que daria um bom presidente da Federação. Sim, sim, disse isso. Não quer dizer que não haja outros, não é? Pode haver outros também que também pudessem atingir esse patamar. Mas o Figo era uma figura, porque a maneira como se posicionava, as equidistâncias que procurava manter e que mantém ainda hoje, não é? Tudo isso, aliás, hoje fala-se pouco do Figo, é pena também que não se fala. É bom que se fale do Cristiano, mas também se devia falar um bocadinho do Figo, porque o Figo também marcou o nosso futebol. E só a título de curiosidade, quando estávamos na Coreia e no Japão, quando fomos ao Mundial da Coreia e do Japão, andávamos a escolher os centros de treinos e havia uma hipótese que era um centro de treino na China. E a nossa delegação não era eu, era o Carlos Godinho, acho que era o Boronha e mais não sei quem, estavam em Seul. Então quiseram ir visitar o centro de estágios da China, mas não tinham visto. E então foram, e quando chegaram lá, o Carlos Godinho tinha levado uma camisola de Figo. Então entregou uma camisola de Figo não sei a quem, e eles conseguiram entrar e visitar o centro de estágio. Valeu de visto. Valeu de visto. Mas acha que ele um dia ainda vai querer ser presidente da Federação? Não sei. Nunca falou nisso com ele? Não, já não falo com o Figo há muito tempo. O Figo era das pessoas com quem eu gostava muito de falar, não é? Com quem eu me encontrei várias vezes. Com ele e com a sua família, com a sua esposa, com as suas meninas, encontrei-me. O Figo era uma figura incontornável. Por isso eu acho que também que é bom que a gente realce aquilo que temos bom, mas também não nos esqueçamos que já tivemos também coisas muito boas do passado, né? Nomeadamente uma delas, entre outros jogadores, que agora posso não citar, mas entre outros o Luís Figo. Envelhecer custa? Um bocadinho. Mas devagarinho se vai ao longe. Aprende-se a viver? Aprende, definitivamente. Uma vida sem stress, sem grandes problemas. Aprende-se a dormir melhor, a não pensar o que vai acontecer amanhã. Aprende-se a ser diferente. Olhando para trás, para aquilo que fez no futebol português, gostava de poder mudar alguma coisa? Acho que não. Gostava de poder mudar a mentalidade das pessoas, que é isso que eu digo sempre. De que houvesse mais bom senso da parte dos agentes esportivos quando falam dos jogos, quando falam das outras equipas, quando falam das equipas de arbitragem. Era necessário que houvesse um bocadinho mais de bom senso. Se houver bom senso, o futebol português vai melhorar imediatamente. Sendo que o futebol português reconhece a importância que teve? Eu acho que foi reconhecido. Fui considerado dirigente do centenário quando a Federação comemorou o centenário da sua fundação. E foi-me entregue um troféu em que diz lá dirigente do centenário. Portanto, acho que está reconhecido. Também, reconhecer ou não, também a mim não estaria neste momento grande moça, não é? Mas é sempre bom que se lembre de nós. Vive em paz, portanto, está completa, tem a sua história bem arrumada na sua vida? Tenho, bem arrumada. Minha história em várias prateleiras. As prateleiras estão todas arrumadinhas? Estão arrumadinhas, sim. Ainda há alguma com algum espaço vazio ou já não? Não há nenhuma com nenhum espaço vazio. Portanto, quer viver longe do mediatismo, sim. Mas disponível para ajudar se assim o quiserem? Quando precisarem, e se eu for capaz, não é? Mas, não, mediatismo não me faz falta, não. Dores de cabeça também não? Pois, mediatismo também traz as dores de cabeça. E dores de cabeça também não me fazem falta. O que eu acho que eu gostaria era que as pessoas se entendessem melhor, se respeitassem mais. Porque havendo esse respeito e esse entendimento, não há aquelas declarações que são bombásticas, que eu entendo que sejam boas para a comunicação social, não é? Mas que ao fim e ao cabo não ajudam nada ao futebol, não é? Não fazem nada para ajudar o futebol. Portanto, eu gostaria era que, à semelhança de que foi a evolução da estrutura federativa e do nosso futebol, nós temos bons jogadores, temos bons treinadores, temos bons dirigentes,
temos bons árbitros, temos boas pessoas ligadas às infraestruturas de futebol. Era fundamental era que houvesse entendimento. Se houver entendimento, se entenderem, por exemplo, olha, a partir de data tal ninguém mais fala sobre os árbitros, ou ninguém mais fala sobre os jogos. Eu acho que isso é um grande salto qualitativo que o futebol português poderia dar. Deu mais ao futebol ou o futebol deu-lhe mais a si? Eu acho que dei mais ao futebol. Eu acho que dei mais ao futebol. Dei muitas canseiras, muito afastamento da família, muita coisa. Ficou orgulho do dever cumprido? Fico orgulho de ter feito aquilo que eu podia fazer, exatamente, o dever cumprido. Obrigada, Presidente.